Além disso, a respeito de modelos, a norma diz: o modelo deve representar a geometria dos elementos estruturais, os carregamentos atuantes, as condições de contorno, as características e respostas dos materiais, sempre em função do objetivo da análise. Muito bem. Para entender um pouquinho melhor essa afirmativa da norma, vamos pegar uma viga que foi desenhada por Galileu Galilei por volta de 1600. Galileu Galilei já tinha preocupação de estudar assuntos relacionados a estruturas. Então ele desenhou uma viga de madeira com um peso aplicado na ponta, pendurado na ponta, e essa viga estava embutida numa parede de pedra. Essa viga, hoje em dia, seria estudado com o modelo que é apresentado aí à direita da tela, onde a viga de madeira é representada por uma barra. A carga aplicada na ponta é representada por uma carga concentrada aplicada na ponta da viga. E, como a viga está embutida dentro de uma parede de alvenaria ou de pedra que não permite nem o seu deslocamento nem o seu giro, é representado um vínculo correspondente ao engastamento. Esse é o modelo atual, que para nós é bastante natural, estamos bastante acostumados com esse tipo de modelo, mas é um modelo representando a viga do Galileu, que é a viga real. Da mesma maneira, vamos pegar um outro exemplo também bastante comum, de uma viga biapoiada. Eu tenho então a minha viga representada por uma barra, os seus apoios, sua vinculação, a sua ligação da estrutura com os seus apoios são representados aqui por um apoio de segundo grau e um apoio de primeiro grau. E o carregamento, muitas vezes, é representado por um carregamento uniformemente distribuído. Então, vocês vejam que eu tenho a representação do elemento, da vinculação, do carregamento, e preciso, obviamente, se quiser estudar essa viga, das dimensões da seção transversal e também dos materiais. Por exemplo, uma viga em determinado material, madeira, com comportamento elástico linear, com um modo de elasticidade conhecido. Com isso, usando as teorias de resistência dos materiais, nesse caso, numa viga isostática, as equações de estática, é possível resolver e analisar essa estrutura. É importante, então, saber como calcular a inércia das vigas e dos pilares. Para fazer isso, vamos representar aqui uma parte do meu pilar e uma parte da minha viga. A minha viga é uma viga que a gente costuma chamar de 15 por 40, onde 15 é a base e 40 é a altura da viga. Então, a altura é essa dimensão na direção vertical. Eu representei aqui a minha estrutura no plano vertical, que eu vou chamar de plano XY. Tá? Então, a minha altura da viga é 40 nessa direção vertical. E se eu quisesse representar a base da viga, eu teria que representar aqui numa direção que é perpendicular ao plano vertical. Essa aqui é a dimensão 20 da viga. Se eu der uma olhadinha aqui na seção transversal, eu percebo que eu tenho dois eixos principais de inércia. A inércia da viga tem que ser a inércia para calcular a flexão no plano vertical. E essa inércia é a inércia em relação a esse eixo Z. Então, a inércia da viga nada mais é do que a inércia em relação ao eixo Z, que é 15 vezes 40 ao cubo dividido por 12. Já o cálculo do pilar é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque eu vou ter aqui um pilar 20 por 30. Estou usando aqui a mesma nomenclatura que eu usei para a viga. Então, os 30, que seria a segunda dimensão, que seria o equivalente à altura da viga, é a dimensão que está no plano vertical, que é a dimensão que está no plano dessa estrutura que eu representei aqui. Essa é a dimensão de 30.
O 20, que seria o equivalente à base, é a dimensão na direção perpendicular, tá? Uma dimensão perpendicular ao plano vertical. Está aqui a dimensão do 20. Então, se eu olhar agora a seção transversal do pilar, que é um elemento então vertical, essa seção transversal está no plano horizontal, ela tem também, de novo, dois eixos principais. E para eu ter a flexão desse pilar nesse plano vertical da minha estrutura, tá? Também tem que ser calculada a inércia em relação a esse eixo Z. Então, a inércia do pilar, que também é uma inércia em relação a Z, tem que ser calculada como sendo 20 vezes 30 ao cubo dividido por 12. Vamos então resolver a nossa viga V1 usando o software F2. Primeiramente vamos habilitar o grid, que nos permite lançar a estrutura de maneira mais fácil. Tá? Eu tenho aqui o ponto 00, vocês podem olhar na parte inferior da tela, aqui tem dois quadradinhos x e y que mostram a posição do cursor, isso pode nos ajudar. O nosso grid precisa ter uma variação de meio e meio metro, então a gente usa o ponto aqui para resolver o grid e eu consigo então lançar a estrutura de meio e meio ponto. E vou clicar aqui no snap, quer dizer que eu só vou poder lançar a estrutura com variação de meio e meio metro. Então eu posso clicar aqui nesse pontinho que é para lançar as minhas vigas, as minhas barras da estrutura. Então eu posso começar do zero. A primeira barra vai ter 4 metros, a segunda vai ter 3 metros, então vai até 7. Depois tem mais um trecho de 2 metros, vai até 9. Depois tem mais um trecho de 1,5 metro e vai até 10,5. Então eu posso dar um ESC para tirar. Eu lancei aqui as minhas várias barras de estrutura necessárias para resolver a minha viga V1. Segunda coisa que eu posso fazer é criar o meu material. Vou criar um material que eu vou chamar de concreto. Eu preciso primeiro criar. Ele quer saber que tipo de material, vou dizer que é um concreto. Ele já vai me colocar o nido concreto 202 e me deu aqui uma sugestão de megapascal, que por acaso é exatamente aquele que eu estou usando. Então eu vou dizer que eu quero aplicar essas minhas características a todas as barras do meu modelo. Então todas as minhas barras estão com esse tipo de material. Depois vou para a seção transversal. Vou criar uma seção transversal, que é a seção da viga de 15 por 50. Então, essa seção vai ser uma seção retangular. Então, eu preciso aqui entrar com a minha altura da viga e a minha largura da viga. Aqui eu estou em milímetros. Se eu não gostar de usar milímetros, eu posso vir aqui em opções, as unidades, e eu posso aqui, seções, tamanhos das seções, está em milímetro, eu quero em centímetro. Então eu dou um OK, eu posso entrar com dimensões em centímetros. Então eu tenho 50 centímetros de altura e tenho 15 centímetros de largura e eu vou aplicar isso a todas as minhas barras. Se eu for em uma das barras e aplicar aqui o botão da direita, aparece o que já foi atribuído para essa barra. Então essa barra tem comprimento de 4 metros, tem modo de elasticidade, tem o material concreto com modo de elasticidade de 25 MPa, tem a seção de 15 por 50 com altura de 50 cm e largura de 15, e ele calcula automaticamente a área, que é B vezes H, e a inércia, que é B vezes D ao cubo. Aqui ele chamou, em vez de H, ele chamou D. B vezes D ao cubo dividido por 12. Muito bem. A próxima etapa é fazer a vinculação. Eu vou vincular, então, 3 pontos. É o ponto do início da viga, depois de 4 metros e depois antes do balanço. Eu vou colocar a seguinte vinculação: apoio de segunda ordem. Como é uma viga submetida somente a carregamento vertical, não importa se eu vou usar vínculos de primeira ou segunda ordem. Na verdade, eu preciso usar pelo menos um vínculo de segunda para a estrutura não ficar hipostática,
Os outros vínculos eu posso pôr de primeiro e de segundo, porque não vai ter esforço normal na estrutura. Próxima etapa é colocar o carregamento. Então, nós vamos definir carregamentos. Eu vou chamar de carregamento do vão, são carregamentos, essa parte, carregamentos concentrados. Aqui está escrito Nodal Forces. Tá? Então, vamos no carregamento concentrado. Vai ter uma carga vertical de menos 50 que precisa ser aplicada nesse ponto central do segundo tramo da viga. Então, aplicando nesse ponto, eu tenho a carguinha de 50. Tá? Se eu quiser, eu posso aumentar um pouco aqui a minha visualização. Né? Também é um pouquinho mais adequado. Depois, na ponta do balanço, eu preciso criar alguma coisa também que eu vou chamar de balanço. Vai ter uma carga vertical de menos 20. Eu vou aplicar então na ponta do balanço. Eu selecionei o nó e aplico na ponta do balanço essa carga. Agora eu preciso colocar as cargas uniformemente distribuídas. Vamos chamar aqui de carga do vão 1, né? Vou chamar de V1. Vai ter uma carga vertical de menos 20. Tenho que aplicar nesse tramo. Depois, nesse segundo tramo aqui, seleciono as duas barras que formam o tramo e vou criar uma carga que eu vou chamar de V2. Nessa carga V2 vai ter aqui então menos 20, desculpa, menos 8, né? No segundo tramo é menos 8. Tenho que aplicar aqui. E na ponta do balanço tenho que criar uma, seria V do balanço, e vai ter uma carga vertical de menos 5. Então, está aqui a minha estrutura, né? 4 metros, 3 metros, 2 metros, 1,5 metro, carga de 20, carga de 8, carga de 5, duas cargas concentradas. Eu já defini então os materiais, as barras, os vínculos e os carregamentos. Então agora eu posso partir para a análise da estrutura. Então, primeiro eu quero ver a deformada. Quando ele fala da deformada, ele fala assim, primeiro ele quer que eu grave a estrutura. Então eu vou chamar aqui de viga 1, tá? Apoiada nos pilares. Salvei e com isso ele já pode me dar a deformada. Se eu aplicar aqui em determinados pontos, ele já vai me dando todos os valores da deformada. Olha, lembra que eu comentei em aulas anteriores? É muito importante a gente analisar a deformada para a gente entender como a estrutura está se comportando. Então, a gente percebe aqui por essa deformada uma coisa interessante. O balanço, em vez de deformar para baixo, deformou para cima. Por quê? Porque esse tramo aqui, adjacente ao balanço, tem um vão grande, um carregamento grande, que dá uma grande deformação, um grande giro nesse apoio que tende a levantar o balanço. Depois tem a carga do balanço que tende a baixar o balanço. Então, a resultante desses dois comportamentos, o balanço acabou ainda subindo um pouquinho. E depois eu posso olhar aqui o diagrama de momentos fletores, que dá exatamente o mesmo diagrama de momentos fletores apresentado anteriormente. Tá? Então, tenho todos os meus esforços solicitantes. Né? Posso, se eu clicar aqui em pontos diferentes, eu posso obter momentos fletores em pontos intermediários. Aqui eu tenho o máximo positivo e tenho os valores negativos. E tenho também aqui o diagrama de esforços cortantes que aparecem na viga. Né? Então, 28,7 é a reação que aparece nesse apoio. A soma desses dois valores é a reação que aparece nesse apoio. E a soma desses dois valores é a reação que aparece nesse ponto aqui. Se eu fosse olhar o esforço normal, não tem nenhum esforço normal. E com isso está resolvida a minha estrutura usando o programa F-Tutor. Resolução usando o VGPlan. Vamos usar então esse programa VGPlan para resolver a estrutura mostrada anteriormente. O primeiro comando que nós vamos usar é o comando grid, que mostra os espaçamentos nos quais a gente vai incluir as nossas vigas, as nossas barras. Como nós vamos usar
uma estrutura que tem vigas de 2, 3 e 4 metros, o espaçamento de 1 metro está bom. Depois temos que definir os materiais. Vamos definir aqui o material concreto. Eu vou usar unidades diferentes, mas eu vou obter como resultado final os meus esforços solicitantes em kN vezes metro. Mas aqui eu vou usar um módulo de elasticidade 24.000 megapascal. Coeficiente de Poisson 0,2 e não vou usar peso específico. Então, vou criar o concreto e depois eu passo para a criação das seções transversais. Eu vou ter uma viga de 15 por 40, que tem um módulo, uma inércia de 80.000 centímetros a quarto. Vou fazer uma análise desprezando a torção, então vou pôr rigidez a torção 0. E esses dois valores, área e inércia, não são utilizados na nossa análise. Tá? Então, criei a seção 15 por 40 com módulo com inércia de 80.000 MPa. Depois, vou usar a viga que serve de apoio, que vai ser uma viga de 15 por 60, e cuja inércia agora é 270.000 centímetros a quarto, também com inércia torção 0. Então, criei a viga 15 por 60. Agora eu posso definir as minhas vigas na estrutura. Eu vou definir clicando aqui nesse ambiente tridimensional aqui, que tem os eixos X, Y e Z. A gente vai incluir as barras no plano XY e os carregamentos vão atuar no plano Z e os deslocamentos vão ocorrer no plano Z. Então, vamos escolher o material concreto e vamos escolher primeiro a viga de 15 por 40. Então, a viga de 15 por 40, ela tem aqui, começa nesse ponto e termina nesse ponto. Criei uma viga de 4 metros. Eu vou criar ela na mesma sequência para poder ver os resultados das duas vigas conjuntamente depois. E aqui eu tenho uma outra viga de 3 metros. Essas são as duas vigas 15 por 40. Depois eu posso escolher a viga 15 por 60 e criar uma viga de 2 metros e outra viga de 2 metros do outro lado. Portanto, as minhas 4 vigas foram criadas. As minhas 4 barras foram criadas. Eu vou mudar aqui um pouquinho a sequência dos comandos, porque eu gosto de colocar primeiro as condições de apoio. Esses 4 pontos estão apoiados, então não tem, portanto, deslocamento vertical nulo. Então, eu defini o meu deslocamento vertical nesses 4 pontos. Então, não conseguem se deslocar verticalmente, são apoios. Depois vem a parte de combinação de carregamentos. O programa quer que primeiro eu defina um caso de carregamento, eu vou chamar de caso 1, e depois eu incluo aqui, caso 1, ok, em vez de cancel. Depois eu tenho que entrar aqui com o carregamento uniformemente distribuído. Então, só tem um caso de carregamento, vou colocar todas as cargas nesse caso de carregamento. Vou colocar a carga na primeira barra, que é menos 12,5, e eu quero aplicar nessa barra. Então, foi aplicado menos 12,5 de cima para baixo, por isso o sinal negativo. Depois, na segunda barra, eu quero aplicar uma carga de menos 8,9. Depois, nessas outras duas barras, eu quero aplicar uma carga de menos 4,25. Portanto, já apliquei a vinculação e os carregamentos. Então, agora eu posso mandar calcular a estrutura. Ele calculou a estrutura. Se vocês quiserem olhar no relatório, né, de tudo que foi feito, seguindo aquela nomenclatura de análise matricial de estruturas que a gente já viu aqui, tem todos os resultados em termos numéricos. Mas também
tem os resultados em termos gráficos. Então, se eu escolher aqui, por exemplo, momentos fletores do caso 1, tenho uma primeira representação aqui simplificada, mas se depois eu escolher as barras que eu quero e mandar plotar, eu tenho aqui o diagrama de momentos fletores. E se eu clicar aqui, tinha achado 13.0, que é exatamente o arredondamento para 3 casas desse valor aqui. Depois tem os valores positivos. Tá? Aqui é importante dizer que esse programa não calcula o máximo teórico. Ele calcula os momentos positivos nesses pontos pré-determinados. Ele dividiu a minha viga em 10 partes e pegou aqui no valor. Então, vocês vejam, eu tenho um valor de 18.8, do lado eu tenho 18.5. Se eu pegar do outro lado, é menor ainda, é 17. Então, eu pego o maior valor. Mas isso pode causar uma pequena aproximação em relação aos resultados anteriores. Por quê? Porque não é exatamente o ponto de máximo, é uma aproximação do ponto de máximo. Mas obtivemos resultados praticamente iguais aos resultados anteriores. Eu também posso olhar as outras barras. Eu tenho que só selecionar aquelas duas, senão ele no programa não entende. Então, selecionei essas duas e aí obtive aqui também o resultado de 54.4, que é o resultado que eu obtive anteriormente. Introdução à teoria das placas finas. Como a gente já viu em aulas anteriores, a parte inicial de um modelamento é separar, dentro da nossa estrutura, elementos estruturais em função do seu tipo de comportamento. Isso porque qualquer estrutura real possui um grau de complexidade bastante elevado. Então, para se facilitar a nossa análise, é conveniente fazer essa classificação. Os elementos estruturais, a gente já viu, são elementos de barra, de placa, de casca, bloco e de chapa, que seriam, por exemplo, pilares parede. Nós estamos muito preocupados aqui nas nossas análises estruturais com elementos de barra e agora nós vamos falar um pouquinho sobre elementos de placa para fazer a análise das nossas lajes de concreto armado. É importante lembrar também que cada um desses elementos tem uma teoria correspondente. Os elementos de barra a gente estuda através da resistência dos materiais. Agora, para a gente estudar as placas, as lajes de concreto armado, existe uma teoria que seria similar à resistência dos materiais aplicada a esses elementos bidimensionais, que é a teoria das placas ou teoria das placas finas. Assim como existem outras teorias, teoria das chapas, teoria das cascas e teoria da elasticidade para os outros elementos estruturais. Por que é importante a gente estudar um pouquinho essa teoria das placas finas? Vamos só pegar aqui um exemplinho para entender essa importância. Peguei aqui um elemento de uma laje plana, resolvida, por exemplo, por um programa de elementos finitos, que é similar ao que a gente vai fazer com analogia de grelha. Então, entrei aqui num programa comercial de análise estrutural, o programa SAP, e fiz um modelinho de uma laje plana. Quando a gente vai analisar os resultados, o programa SAP quer saber que tipo de esforço solicitante eu quero olhar. Ela dá o M1, M22, M12, M máximo e M mínimo. Ou seja, é diferente de uma viga que eu tenho um momento fletor, esforço cortante, ou às vezes esforço normal, às vezes momento torsor, mas aqui um momento fletor, né, tem várias opções diferentes. E se eu olhar os resultados, a gente nota que cada um desses momentos dá um resultado completamente diferente. Portanto, é muito importante a gente conhecer a teoria das placas para poder analisar e usar os resultados de maneira adequada. Cada um desses resultados tem uma função dentro da nossa análise estrutural, do nosso projeto de dimensionamento do elemento laje de concreto armado. Sistemas estruturais resistentes a ações horizontais. Para resistir às ações horizontais, é necessário que a minha estrutura tenha um esquema resistente a esse tipo de ação. No caso do Brasil, onde as nossas soluções estruturais são muito baseadas em pilares e vigas, é muito comum fazer a associação dessas vigas e pilares formando pórticos planos, que é um sistema estrutural bastante adequado para resistir a ações horizontais.
Só que essa não é a única solução possível. É a mais comum, é a mais usada aqui no Brasil, mas não é sempre a única utilizada. A gente pode também utilizar pilares parede, que são pilares que têm uma rigidez bastante grande e que são responsáveis por resistir a uma grande parcela das ações do vento. Então, aqui no Brasil a gente usa muito pórticos e também pórticos associados a pilares parede. Muitas vezes a gente faz um núcleo rígido, a gente associa pilares e paredes nas regiões do elevador escada e forma um núcleo rígido, que às vezes é bastante rígido e é responsável por resistir a uma parcela importante de todo o efeito do vento. É o caso, por exemplo, das estruturas pré-moldadas, onde às vezes o núcleo rígido de contraventamento é a única estrutura capaz de resistir a esforços de vento. Mas eu posso fazer outras soluções, por exemplo, eu posso fazer estruturas treliçadas. Então, às vezes, dependendo da configuração da escada, eu posso fazer a escada trabalhar como se fosse uma barra de treliça, enrijecendo então o que seria um pórtico, transformo numa estrutura treliçada. Então, como exemplo de estrutura treliçada, aqui aparece um hotel em Barcelona, né, que a estrutura externa, apesar de ser uma estrutura metálica, mostra bem qual é o esquema estrutural treliçado que ajuda a resistir a esforços horizontais.